dia, oitavo ano. Começamos agora mais uma aula de português. Estão preparados? Estão com seu caderno aí? Vamos pegando. Pega o caderno, pega a caneta, vamos anotar. O assunto da aula anterior foi adjunto adverbial. Espero que tenha ficado claro para todo mundo. Se não deu, volta no vídeo, assiste de novo, pausa nas partes que ficaram mais complicadas e tenta novamente. Hoje a gente vai ver adjunto adnominal. Alguém sabe o que é isso? A gente viu que adjunto adverbial nada mais é do que um complemento ao verbo. Ele está junto do verbo, ele ajuda o verbo a determinar a melhor circunstância, determinar e deixar mais coerente a frase que você quer passar adiante. Então, adjunto adnominal, em definição, ele é o termo que determina, especifica ou explica um substantivo. E o que é substantivo, pessoal? Substantivo é a palavra que dá nome aos seres, sejam eles reais ou não. Ah, professor, mas se uma coisa não existe, ele pode ser substantivo? Pode ser substantivo, sim. Tanto faz se ele existe ou não. O que importa é que ele tem um nome. Se dá nome, é um substantivo. Então, vamos partir para o adjunto adnominal. Não vou perder muito tempo substantivo, porque isso é muito básico. Espero que todos vocês já saibam. Adjunto adnominal possui a função adjetiva. Outra coisinha básica. Adjetivo. Para que serve um adjetivo? Ele dá característica ou qualidade aos seres. Ele dá uma característica para o ser, uma ou mais, né? Pode ser mais de uma. Adjunto adnominal possui a função adjetiva, ou seja, ele tem essa função, a função de caracterizar. Ele tem essa função na oração, a qual pode ser desempenhada pelo quê? Por adjetivos, locuções adjetivas, artigos, pronomes adjetivos e numerais adjetivos. Mais adiante eu vou colocar uma tabelinha para vocês, vejam direitinho como é isso. E vou dar exemplo de cada um. Mas, primeiramente, vamos a um exemplo. O poeta inovador enviou 2 longos trabalhos ao seu amigo de infância. O poeta inovador enviou 2 longos trabalhos ao seu amigo de infância. Eu já botei aqui cada coisa o que é, mas vamos analisar. Quem é o sujeito? O sujeito é quem realiza a ação. Então, o sujeito é quem? O poeta inovador. E o resto da frase é o quê? O resto da frase é um predicado, lembre-se. Poeta, quem realiza ou é alvo da ação. Quando ele realiza, é uma ação ativa. Quando ele é alvo da ação, é uma ação passiva. O poeta inovador, sujeito, enviou. Núcleo do predicado verbal, ele é o verbo aqui, né? Ele é o principal verbo aqui. E já sabemos que esse é um predicado verbal. 2 longos trabalhos é o que? É objeto direto. Objeto direto a gente já estudou, não foi? Em verbos transitivos direto e indireto. Aqui tem tudo que a gente estudou, pessoal. Objeto direto e temos também objeto indireto. 2 longos trabalhos. E ao seu amigo de infância é objeto indireto. Por que ao seu amigo de infância é objeto indireto? Por quê? Porque tem preposição. Lembram? Objeto direto não possui preposição, objeto indireto possui preposição. Então, nessa oração, os substantivos poeta, trabalhos e amigo são núcleos. E o que é o núcleo? É a parte principal. É aquela parte que, se a gente substituir por outra coisa, ela modifica o sentido
da oração. A oração vira outra coisa, ela perde o sentido ou ela se modifica se a gente fizer isso. Eles são os núcleos do sujeito, poeta, trabalhos e amigo, núcleo do sujeito, que é determinado simples, do objeto direto e do objeto indireto. Ou seja, poeta, núcleo do sujeito, trabalhos, núcleo do objeto direto, e amigo é o núcleo do objeto indireto. Ao redor de cada um desses substantivos é onde se agrupa os adjuntos adnominais. Vamos lá, para cada um deles. O artigo o e o adjetivo inovador referem-se a poeta. Tanto o artigo o quanto o inovador são adjuntos adnominais que se referem a poeta. Vou anotando aí, o adjunto adnominal está aqui, em o e inovador, nesse trechinho aqui, no sujeito, né? Mas a gente ainda tem mais. Eu escolhi um exemplo que a gente vai ter bastante aqui ainda, para a gente ver. O numeral 2 e o adjetivo longos referem-se ao substantivo trabalhos. 2 longos são 2 adjuntos adnominais. 2 e longos. 2 longos, o quê? Trabalhos. Eles estão junto dos nomes. Reparem que a gente só tem adjunto adnominal ligado a quem? Ao nome, pessoal. Poeta é um substantivo, trabalhos é outro substantivo, amigo é outro substantivo. Então, por isso que os adjuntos adnominais estão agrupados perto deles. Eles estão aí para complementá-los. Então, vamos para os últimos adjuntos adnominais que a gente tem nesse exemplo. O artigo o em ao, que vocês sabem, né? A preposição a mais o. O pronome adjetivo seu e a locução adjetiva de infância são adjuntos adnominais referentes a amigo. A palavra amigo tem o quê? Tem ao, tem seu e tem de infância. Olha quantos adjuntos adnominais nós temos aqui só nesse trecho. Só no trecho do objeto indireto. Aí vocês podem perguntar, mas professor, tudo isso é adjunto adnominal? Sim, tudo isso é adjunto adnominal. E a gente vai ver cada coisa que pode ser adjunto adnominal mais profundamente, mais para frente. A gente já viu quais podem ser, mas a gente ainda vai ver exemplos deles na prática. Observe como os adjuntos adnominais prendem diretamente ao substantivo, do qual eles se referem, sem qualquer participação do verbo. Isso a gente pode notar facilmente quando a gente substitui um substantivo por um pronome. Todos os adjuntos adnominais que estão ao redor do substantivo têm de acompanhá-lo nessa substituição. Vamos a outro exemplo aqui. O notável poeta português deixou uma obra originalíssima. Palavrinha. Originalíssima. Ok. Ao substituirmos poeta pelo pronome ele, obteremos o quê? Ele deixou uma obra originalíssima. As palavras o notável e português, elas tiveram o quê? Tiveram de acompanhar o substantivo poeta, por se tratar de adjuntos adnominais. O mesmo aconteceria se substituíssemos o substantivo obra pelo pronome a. Veja, como é que ficaria? Ficaria como? O notável poeta português deixou-a. Percebem a mudança aqui, como é que ficou? O notável poeta português. Outro adendo aqui é que eu queria falar sobre a diferenciação entre adjunto adnominal e o complemento nominal. Porque é comum a gente confundir adjunto adnominal na locução de
na forma de locução adjetiva com complemento nominal. E para evitar que isso ocorra, vamos considerar algumas coisinhas aqui. Somente os substantivos podem ser acompanhados de adjuntos adnominais. Somente os substantivos podem ser acompanhados de adjuntos adnominais. Vocês nunca vão ver um adjunto adnominal acompanhando um verbo. Nunca vão ver um adjunto adnominal acompanhando um adjetivo. A não ser que ele seja outro adjunto adnominal, né? Não dá para ele acompanhar só o adjetivo. Teria que ter o quê? Um nome lá. Tem que ter um nome lá. Teria que ter um substantivo. Já os complementos nominais, eles podem se ligar aos substantivos, adjetivos e também os advérbios, que a gente estudou na última aula. Eles podem se ligar a essas três classes de palavras: substantivos, adjetivos e advérbios. Assim fica claro que o termo ligado por preposição a um adjetivo ou um advérbio só pode ser um complemento nominal. A gente nunca vai ver um complemento nominal ligado... Não, aliás, desculpa. A gente nunca vai ver um adjunto adnominal ligado a um adjetivo nem a um advérbio. Só complementos nominais que vão estar ligados a esse. Então, se cair numa prova, classifique-se as seguintes orações, os termos nas seguintes orações são adjuntos adnominais ou complementos nominais. Então, vocês vão saber, se ele está junto de um adjetivo e um advérbio, eles não podem ser adjuntos adnominais. Só aí você já consegue diferenciar. Percebe a diferença? Então é isso. E o complemento nominal, ele equivale a um complemento verbal. O que é um complemento verbal? Algo que complementa o verbo. O complemento nominal é isso, ele complementa o nome. Ele se relaciona aos substantivos cujos significados eles transitam. E o que é transitar? Eles vão de um lado a outro, eles se modificam. Portanto, seu valor é passivo. Como eu falei antes, tem os passivos, que é sobre ele que recai a ação, e o adjunto adnominal tem que ser sempre ativo. Aqui. Outro modo da gente identificar. Vou deixar isso aqui escrito para vocês aí, pessoal, na tela. Adjunto adnominal tem que ser sempre ativo. E o complemento nominal pode ser passivo. O valor dele é passivo. Então, vamos logo a parte da tabela que eu falei antes, para a gente não se estender tanto. Vamos lá. Aqui. Os adjuntos adnominais podem aparecer na seguinte forma. Na forma de artigos definidos ou indefinidos. Aqui segue os exemplos. Ou, a, uma, umas. Poderia ser as, os, ao. Poderia ser todos esses artigos definidos ou indefinidos. E esses daqui são os pronomes adjetivos. Meu, minha, sua, suas, aquele, aquelas. Ficou claro, pessoal? Essa parte? Pronto. E os numerais adjetivos aqui também. Pode ser 1, 2, 3, 4. Numerais, pronomes, adjetivos, locuções adjetivas, artigos. Tudo isso pode ser um adjunto adnominal. Anotem isso aí no caderno de vocês. É bom vocês terem isso bem anotadinho. Então, para não se alongar mais, vamos ficar por aqui, pessoal. Na próxima aula eu vou trazer um exercíciozinho. Talvez eu traga exercício sobre os dois, para vocês poderem verificar se vocês estão já sabendo direitinho sobre os dois assuntos, tanto adjunto adverbial quanto adjunto adnominal. E eu gostaria de quem tiver dúvida
escreva na caixa de mensagens aqui no YouTube mesmo, ó, que eu vou ler todas as dúvidas e separarei um tempo no próximo vídeo ou no outro para ler as perguntas de vocês e responder adequadamente. Então, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.